a sua glória, seu poder, sua graça e a sua majestade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, irmãos, nesse momento. Vamos ver Deus falando essa noite, através da tua santa palavra. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 6. Todos nós já conhecemos esse texto, mas é sempre bom nós lembrarmos, né, irmãos, do que Deus tem para com as nossas vidas. Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Parabéns às irmãs. Ontem estava uma bênção, né, irmãos? O congresso das irmãs estava uma maravilha, né? Parabéns mais uma vez a Sônia. Se a Sônia estiver assistindo aí, Sônia, Deus abençoe sua vida. Parabéns. A decoração ali estava muito linda, né? Depois nós aproveitamos a decoração, nós tiramos as fotos lá, né? As fotos saíram uma bênção, né? Que maravilha, né, irmãos? Quando tem ali, né, uma decoração maravilhosa, a gente tira, fica totalmente diferente. Então, uma benção. Até eu fiquei mais bonito, não, glória a Deus. O Paulo já é bonito, glória a Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se nós vemos, irmãos, se nós estudarmos o livro de Isaías, nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo de número 6, né, que é o comecinho, Isaías ainda não era conhecido como profeta messiânico. O que é o profeta messiânico? É aquele que profetizava acerca do Messias. Já há 800, 900 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já profetizava acerca de um rei que viria, que era Jesus Cristo. Por isso que ele era chamado de profeta messiânico, profetizava acerca do Messias. E algumas coisas, né, irmãos, acontecem do capítulo 1 até o capítulo de número 6. A palavra de Deus, né, irmãos, nos diz que Uzias, ele acaba falecendo, ele morre. E esse rei Uzias, ele morre de repente. E Isaías, ele sente aquela morte do rei. Porque o rei Uzias era como se fosse um parente mais próximo de Isaías. E também o rei Uzias dava total liberdade de Isaías trabalhar. Dava total liberdade de Isaías profetizar no reino. Depois que Uzias morreu, levantou-se um outro rei, né? Pior, né? E começou a perseguir. Começou a haver uma perseguição atrás de Isaías, né? Era difícil de pregar, era difícil de profetizar. Ali, né, irmãos, não era fácil, porque havia uma certa perseguição. Então o que acontece na vida de Isaías? Isaías, ele quer desistir. Isaías, ele quer, né, irmãos amados, entregar o seu cargo. Isaías, ele faz como muitos de nós falamos muitas vezes: dar um tempo para Jesus, dar um tempo para Deus do seu cargo, dar um tempo, né, irmãos, porque ele se sente fraco agora, ele se sente decepcionado, ele se encontra ali, né, irmãos, fraco pela morte do
de Uzias e também pela perseguição que agora está ocasionando na vida dele. Isaías tinha como se fosse a porta aberta para profetizar, agora as portas estão praticamente fechadas, né? É mais difícil para Isaías profetizar. Talvez Isaías tenha questionado a Deus, dito assim, né, irmãos, por que, Senhor, que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso com Uzias? Por que o Senhor deixou acontecer isso com o rei? Agora está difícil para profetizar, está difícil para pregar, está difícil para fazer a sua obra. Então Isaías, irmãos, ele tem uma atitude de entrar. Ele entrava todos os dias no templo para falar com Deus. Ele entrava todos os dias no templo para falar com o Senhor. Só que agora a atitude de Isaías era o quê? De entrar ali e entregar o seu cargo, de entregar, né, a sua missão que ele tinha de profetizar, de dar um tempo para Deus. Talvez ele ia entrar no templo e falar assim: Pai, eu quero dar um tempo, eu quero dar uma parada, porque as coisas estão difíceis, as coisas não estão mais como antes, as coisas agora tá muita barreira para se pregar o evangelho. Quantas vezes, né, irmãos, nós também não somos desse jeito? Quantas vezes o ser humano não é assim? Quantas vezes os servos de Deus, vamos colocar os servos de Deus, não são desse jeito? Hoje nós olhamos a obra de Deus, a obra do Senhor, e às vezes até pensamos nisso também. Antigamente era mais fácil de trabalhar para o Senhor. Antigamente parece que a minha fé era melhor, parece que as coisas fluíam melhor. Antigamente parece que era mais fácil você falar de Deus para as pessoas. Hoje as coisas estão cada vez mais difíceis. Hoje eu estou no trabalho do Senhor, mas parece que as coisas não estão indo bem igual iam antigamente. E aí as pessoas começam a dar um tempo para o Senhor. As pessoas começam a se afastar dos seus afazeres com Deus, dos seus propósitos com Deus, das suas responsabilidades com Deus. Quantos homens e mulheres de Deus nós víamos, né, irmãos, que faziam a obra do Senhor, né, com vontade, né, faziam a obra do Senhor animadas na presença do Senhor, e hoje simplesmente abandonaram, simplesmente se afastaram. Muitos, você vai conversar com eles, eles falam isso: ah, pastor, eu quero dar um tempo para o Senhor, para mim não dá mais, para mim as coisas estão mais difíceis, para mim não está dando tempo. Irmãos, aconteça o que acontecer na nossa vida, todos os nossos afazeres que nós temos que fazer na nossa vida, seja trabalhar, seja estar na nossa família, seja fazer o que nós temos que fazer, nós não podemos esquecer do nosso Deus, do chamado que Deus colocou na minha e na tua mão. O chamado, tem até um louvor que fala assim, né, irmãos? Não estou pedindo para o grupo de louvor cantar esse louvor, mas se quiser cantar, amém, né? Que o nosso chamado, ele é maior do que a nossa vida. Será que nós vivemos isso? Você parou para pensar na letra desse hino? Ou quando nós louvamos ele, ou falamos isso? Que o meu chamado é maior do que a minha vida? Que vida é essa que o Senhor está falando? Todas as situações da nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso lazer, todas as coisas que nos envolvem nesta vida, o nosso chamado é maior do que a nossa vida. O chamado que você tem hoje, que eu tenho hoje, teve um preço. O chamado que eu tenho hoje, como eu já contei aqui na semana retrasada, em várias vezes já falei aqui, teve um preço. Esse preço não foi barato. Esse preço, né, irmãos, não foi de qualquer maneira, mas houve uma entrega. Houve, né, irmãos amados, um sacrifício para que hoje eu estivesse aqui e você estivesse aqui. Houve, né, irmãos amados, uma pessoa que se entregou por mim e por você, para que você hoje tivesse esse chamado na sua vida. Então não podemos simplesmente, né, irmãos, por causa das situações da vida, a gente abandonar tudo. Isaías entra no templo, irmãos. Entra no templo, né, como se fosse para dizer para o Senhor: Pai, eu quero tirar umas férias. Pai, eu quero dar um tempo. Pai, eu não aguento mais a situação dessa vida. Pai, deixa a poeira abaixar, que eu vou continuar de novo. Senhor, eu quero entrar, eu quero dar um tempo para todas essas coisas. Eu quero descansar, eu não estou aguentando mais, a minha cabeça está cheia de toda essa situação que acontece na minha vida. Então quando ele vai entrando no templo, né, irmãos amados, ele viu o que nunca tinha visto. E olha que Isaías era profeta de Deus. Isaías tinha experiências com Deus.
Isaías, né, irmãos, ele não era só um profeta, mas ele tinha várias experiências com Deus. Se você ler do capítulo 1 ao no capítulo 5, até o final do capítulo 5, a gente vai ver grandes experiências que Isaías teve com Deus. Só que quando ele entra no templo, ele vê uma coisa que ele nunca tinha visto. Ele vê algo ali, né, irmãos, que na sua vida ministerial ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha contemplado, irmãos, em sua vida. Ele tem vamos colocar assim, um arrebatamento de sentidos. Como assim, pastor? Ele sai de si ali e começa a ter uma visão celestial. Ele começa a ter uma visão de Deus ali. Ele começa a ter uma visão celeste ali, irmãos, quando ele entra no templo. A palavra de Deus diz ali, irmãos, que o local aonde ele estava se enche da glória de Deus, se enche da graça de Deus, irmãos. O santuário ali se enche de uma glória ali que ele nunca tinha visto na vida dele. Eu não sei quanto tempo demorou aquela visão. Eu não sei quanto tempo demorou, irmãos, aquela situação de Isaías ali. E ali Isaías, irmãos, ele começa a descrever o que ele vê ali naquela visão. Ele começa a ver ali, irmãos, anjos com 6 asas. E essa é o primeiro episódio, né, na Bíblia, que ele fala de anjos de 6 asas. Porque se você ler antes de Isaías, não fala sobre serafins. Fala de querubins, fala de anjos da guarda, fala, né, irmãos, do anjo do Senhor, fala de vários tipos de anjos. Mas quando chega em Isaías, é a primeira vez que Isaías vê esses tipos de anjos. Talvez se Isaías tivesse visto outros anjos ali, pela experiência como profeta de Deus que ele tinha, ele talvez não ficasse tão abismado no que ele viu. Mas aqueles anjos que ele viram era diferente. Primeiro por quê? Porque tinha 6 asas, diz a palavra de Deus. Segundo por quê? Porque eles louvavam a Deus sem parar. E a palavra de Deus diz que eles louvavam uns para os outros. Os serafins voavam, irmãos, e olhavam uns para os outros, louvando uns para os outros. Olha que coisa linda. Eles louvavam, irmãos, uns aos outros, a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, em algumas situações, que eles eram seres de fogo, seres resplandecentes, seres o qual a visão talvez não conseguia olhar direito, ofuscava de tanta glória que eles tinham. Anjos que eram a serviço de louvar só a Deus. Porque a Bíblia, ela é repleta de anjos. Tem os anjos de guerra, tem, como eu disse aqui, tem os anjos que só vêm trazer mensagens, tem anjos que só vêm para trazer os avisos de Deus. A palavra de Deus é cheia de anjos, anjos de guerra, mas esses eram exclusivos para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, irmãos. Eram seres, diz a palavra de Deus, com 6 asas. E ele começa a descrever ali, irmãos, que com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam o rosto. Por que cobriam o rosto? Porque a glória de Deus, ela era muito grande, né? Eles já eram feitos de glória, porque a palavra diz aqui que eles eram seres de fogo, né? Eles tinham um resplendor maravilhoso, mas a glória que vinha de Deus era muito maior ainda, e eles cobriam o seu rosto com 2 asas. E as outras 2 asas, a palavra de Deus diz que eles cobriam os pés. O que quer dizer isso? Como reverência ao Todo-Poderoso, como reverência a Deus, respeito a Deus, temor a Deus. Temor aqui não é medo, mas o respeito, né? A submissão que esses seres celestiais, apesar de serem celestiais, cheios de glória, eles tinham para com Deus. Sabe o que dá a entender aqui? Se até esses seres tinham esse respeito com Deus, e nós que somos imagem e semelhança de Deus? Tem passagem na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que fala assim para nós: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O que quer dizer isso? Tenha respeito quando entrar na casa de Deus. Tenha submissão quando entrar na casa do Senhor. Tenha temor quando entrar na presença de Deus.
Guarda o teu pé, respeite a presença do Senhor, a glória de Deus, a graça de Deus. E esses seres aqui, apesar de toda a sua tamanha glória, eles cobriam seus pés diante da presença do grande Deus e louvavam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu fico imaginando ali, irmãos, como Isaías estava nessa hora. Como Isaías, que já tinha experiência com Deus, ele viu agora uma experiência que ele jamais tinha visto. Um homem que queria desistir do teu chamado, um homem que queria desistir da tua obra, um homem que queria chutar o balde. Agora ele vê essa experiência, ele tem essa experiência, ele tem um quebrantamento de sentidos, como eu disse aqui. Toda a realidade ao seu redor foge, toda a realidade ao seu redor some. Agora ele está, irmãos, no local de glória com Deus. Ele começa a ter aquela visão e agora ele começa a ver uma voz saindo daquela visão, saindo daquele lugar de glória, e é uma voz que ela está misturada com a sintonia do louvor dos anjos. Ela está misturada ali, irmãos, com aqueles anjos louvando a Deus. A palavra de Deus diz que o local estava cheio de fumaça. Quando fala cheio de fumaça, quer dizer cheio da sua glória. A presença de Deus era constante, e tudo naquele lugar, conforme a voz se movia, não ficava parado. A presença de Deus fazia tudo ali se mover. A presença de Deus fazia ali, irmãos, todas as coisas ali naquele local de glória. Não tem como a gente explicar, a gente não vai saber explicar isso, porque até o apóstolo Paulo, né, irmãos, ele disse certa vez que foi arrebatado por Deus, e o que ele viu lá em cima, não adianta ele explicar com as palavras dele, que ninguém ia entender. Talvez aqui, irmão, um escritor, que eu não sei se foi Isaías mesmo, ele deve ter escrito aqui de uma maneira que as pessoas pudessem entender, mas ele diz aqui que tudo ali, conforme a voz, se movia naquele lugar. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Deus, por causa de um crente, Ele move tudo ao seu redor. Por causa de um cristão que faz a obra de Deus, por causa de um cristão que é fiel a Deus, por causa de um cristão, irmãos, que está, irmãos, responsável em fazer a obra do Senhor, Ele move tudo. Eu não estou falando daqueles que não querem saber de Deus, porque tem pessoas que não querem saber de Deus mesmo, mas aqueles que estão, irmão, sabe, que tem esse chamado com Deus. Quando muitas vezes talvez ele quer desistir ou quer se afastar, Deus, ele faz de tudo por essa pessoa. Ele move os céus, ele move a terra, ele mostra a glória dele um pouco para nós. Para quê, irmãos? Para colocar no nosso coração que nós temos um chamado, e esse chamado é maior do que a nossa vida. Não é por causa de qualquer coisa que nós devemos parar, não é por causa de qualquer coisa que nós devemos desistir, não é por causa de qualquer coisinha, irmãos, que está acontecendo, com as coisas que estão acontecendo no mundo, que nós devemos parar. Mas Deus, na sua infinita glória, Ele deixa muitas vezes de fazer o que Ele está fazendo, para vir ao encontro dos seus filhos, para que eles se levantem, caiam em si no seu chamado. Eu vejo o exemplo disso, irmãos, indo lá para o Novo Testamento. Eu sempre disse isso aqui. Pedro, irmãos, que também queria desistir de tudo. Pedro, que também ali, irmãos, quando negou a Jesus, a palavra diz claramente que ele desistiu, ele fugiu, ele se desviou, vamos falar bem assim. Mas ele tinha um chamado. O chamado dele, irmãos, foi em especial. Todos nós sabemos, nós vemos os episódios do chamado de Pedro. Todos os 4 evangelhos contam como foi. Jesus foi chamar ele lá na praia, ele estava pescando, né? Todo mundo conhece, né? O Pedro, um coração duro, né? Mas Jesus tinha uma obra com ele, tinha amor com ele, e foi atrás dele, viu um potencial na vida de Pedro. Aí quando Pedro vê Jesus sendo preso, e lembrou-se das palavras de Jesus, que Jesus disse para ele que ele ia negar Jesus. Depois que ele negou a 3ª vez, ele se lembrou, quando viu o galo cantar. E o que ele fez? Desistiu, foi embora, foi pescar, né, como diz a palavra do Senhor. E muitos foram acompanhar ele, porque Pedro era líder.
A gente falou muito sobre isso aqui. Pedro tinha uma liderança, a sua liderança era influente. Quando ele desistiu, os que estavam junto com ele também desistiu também. Quer saber? Pedro foi pescar, eu vou voltar também, vou pescar também. O que eu vou fazer aqui? Se Pedro desistiu, eu vou desistir também. Então eles vão acompanhar Pedro, vão pescar. Mas Deus, irmãos, Jesus, como eu disse, Ele tem seus afazeres, tem a sua obra. Ficou 40 dias depois de ressuscitado aqui na terra, diz a palavra de Deus. E uma das coisas em especial que Ele foi fazer é buscar Pedro. Muitas vezes Jesus deixou tudo que Ele tinha que fazer para buscar a Pedro. Ele precisava falar com Pedro. E a palavra de Deus diz que naquele dia, naquela praia, quando estava todo mundo pescando, repetindo-se o episódio, né, da chamada de Pedro. Ninguém pescou nada a noite inteira. Aí quando vai ver lá na praia, um ser, né, irmãos, um semblante maravilhoso assando peixe, chamando os seus discípulos: vem comer peixe. Ali alguém toca em Pedro e fala: olha Pedro, eu acho que eu vi Jesus lá na praia. E Pedro, talvez não acreditando: não, Jesus está morto, eu traí Jesus. Não, Pedro, ele está lá na praia e está chamando a gente para comer peixe com ele. Quando Pedro olha, irmãos, diz a palavra de Deus que do jeito que ele estava, ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Talvez na caminhada na água até o encontro de Jesus, a mente de Pedro talvez tinha passado por momentos na sua vida, e principalmente esse momento que ele traiu Jesus, e talvez ele tenha pensado na sua cabeça: se o Senhor me desse mais uma chance, se Deus me desse mais uma chance, eu vou fazer a obra dele. Ali, irmãos, a palavra não mostra quanto tempo durou, mas ficaram ali conversando na fogueira junto com os discípulos, a palavra de Deus, e Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Uma pergunta que foi feita 3 vezes. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu entendo isso aqui, Pedro? Eu preciso de você, Pedro. Eu necessito de você. Eu vim atrás de você, Pedro, porque eu preciso de você. Eu te escolhi, não foi por qualquer coisa, não foi de qualquer maneira. Eu não te escolhi por escolher. Eu escolhi você porque eu vejo em você um potencial. Eu vejo em você, amém, a pessoa para fazer a obra de Deus. Pedro, eu chamei você para você liderar a minha igreja. Pedro, eu chamei você porque você é forte. Eu chamei você, Pedro, para você estar à frente, apacentando as minhas ovelhas. A mesma coisa que foi com Isaías. Isaías, eu preciso de você, Isaías. Por isso que eu estou mostrando a minha glória. Todos os dias que você entra no templo, talvez você não viu o que você viu aqui, mas eu fiz tudo isso. Eu movi os céus e a terra. Eu coloquei esses anjos aqui para que você visse um pouco da minha glória, porque eu preciso de você. E Deus está falando aqui para muita gente, inclusive você que está na sua casa. Eu acho até errado muitos pastores, muitas pessoas dizerem assim: não, eu estou julgando. Deus não precisa de você. É claro que Deus precisa de você. É claro que o Senhor precisa de cada um de nós que estamos aqui na presença dEle. É claro que a unção que Deus colocou em nós é preciosa, é maravilhosa. E houve um preço para isso. Então Deus está falando para cada um de nós essa noite, inclusive para mim e você que está na sua casa, os que estão aqui na igreja. Deus precisa de você, igreja. E se for possível, Ele move os céus e a terra para ir atrás de você. Se for possível, Ele faz o impossível para ir atrás de você, para te resgatar de novo, para te colocar na posição que você precisa estar. Glória a Deus. Isaías era profeta de Deus. Isaías não era qualquer um. Isaías era aquele que chegava e falava o que Deus estava querendo profetizar para a nação. Só que o profeta tem que entender que não tem horas fáceis, também tem horas difíceis. Vamos nos colocar na posição do profeta. Não é só nas horas fáceis que nós temos que fazer a obra de Deus, principalmente nas horas difíceis da nossa vida, principalmente nos momentos onde lá fora fala que não vai dar. É aí que a gente tem que entrar em ação. É aí que o povo de Deus tem que batalhar, tem que trabalhar, tem que fazer a obra do Senhor. Ali, irmãos, a palavra de Deus, ela diz bem claro, irmãos, que um ser de fogo, um dos serafins, diz a palavra de Deus,
Ali, né, irmãos, numa conversa, Isaías começa a conversar com Deus. Lá no versículo de número 4, diz assim: e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que Isaías está falando? Senhor, meu coração está afastado do Senhor, eu quero me afastar dos meus afazeres, eu não estou aguentando mais, eu quero dar um tempo para a obra missionária que o Senhor tem na minha vida. E o Senhor está me mostrando a sua glória, Senhor. Eu não sou merecedor disso. Eu habito no meio de pessoas impuras. Eu estou para habitar no meio das pessoas impuras. Eu estou deixando o meu chamado para habitar no meio de pessoas impuras. Ai de mim, Senhor. E os meus olhos viram a sua glória. A gente tem mania, né, irmãos, de se rebaixar na presença do Senhor. Nós todos, vou colocar eu também, nós temos mania de nos rebaixar. Nós temos mania, né, irmãos, de achar que o nosso chamado que Deus colocou na nossa mão é qualquer coisa. Nós temos uma mania, né, irmãos, muito feia, muitas vezes de aquilo que eu sempre falo aqui, né, irmãos, que eu não posso, que eu não consigo, quem sou eu, não estou preparado. E Deus tem colocado na tua mão uma unção. Deus tem colocado na tua mão, irmãos, o chamado para fazer a obra dele. E Isaías estava dizendo isso. A Bíblia não conta quanto tempo foi esse episódio, e eu acredito que não foi pouco tempo. E numa conversa com Deus ele fala: Pai, eu sou uma pessoa impura, Senhor, eu não sou merecedor de ver tamanha glória do Senhor na minha vida, eu sou merecedor de estar aqui no meio dessa glória toda, não sou merecedor de ter a visão de anjos na minha vida. Então a palavra de Deus diz que lá no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade te foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições de fazer como muitos falam. Mas eu sei que Deus pode na minha vida. Eu sei que de mim mesmo eu não vou poder e não vou conseguir. Mas eu sei que aquele que está na minha vida pode. É Ele que vai encher a minha boca para falar. É Ele que vai encher a minha mão de bênção para orar. É Ele que vai colocar na minha vida o Espírito Santo para fazer a obra. Porque eu não posso mesmo. Eu não tenho condições mesmo. Mas eu sei que aquele que tudo pode, que tudo vê, o Deus do impossível, Ele vai me encher com a sua glória. E aqui eu acredito que essa brasa é o Espírito Santo de Deus enchendo a vida de Isaías de novo, enchendo a vida do profeta de novo, trazendo o profeta a se levantar de novo no seu chamado, a tomar posse do seu chamado, se levantar para aquilo que foi chamado, tomar posse da sua ferramenta que foi colocada na tua mão. Ali depois de estar cheio, Deus fala para ele, versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Talvez Jesus está perguntando hoje para nós aqui. Vamos parar um pouquinho aqui. Talvez Jesus está perguntando para nós, e que resposta nós vamos dar para Ele? O mundo está passando por situação difícil. A gente olha a igreja vazia. E às vezes vejo pessoas falando, às vezes para ele: pastor, a igreja está vazia, pastor, a igreja está assim, está assado. Pastor, a situação lá fora está de mal a pior. As pessoas não querem mais vir para a igreja. Só vemos pessoas reclamando, a situação que é do mundo. Todo lugar que a gente vai, as pessoas não acreditam mais em Deus. Mas Deus está perguntando aqui para cada um de nós que estamos aqui nessa noite: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que eu entendo aqui? Será que Jesus vai ter que descer na terra de novo? Já desceu uma vez, se entregou por nossos pecados. E agora, quem há de ir por nós?
Começa a se fazer essa pergunta. Eu também vou me fazer essa pergunta. Imagina Deus te perguntando aí: quem há de ir por nós? Se a palavra de Deus diz claramente, lá nos últimos capítulos dos evangelhos, né? Jesus conversando com seus discípulos e diz para eles: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Em outro evangelho diz: aonde vocês forem, se estenderem as suas mãos, pessoas vão ser curadas. Se pisarem serpentes, não vão te fazer mal algum. Outra passagem diz: se eu passar pelo fogo, não me queimará, e se eu passar pelas águas, não me submergirá. Tudo que nós precisamos, Deus já colocou na nossa mão. Depois que Ele morreu na cruz e ressuscitou, tudo já foi colocado na minha e na sua mão. Tudo já estava na mão do profeta, porque naquela época lá, o Espírito Santo usava aleatoriamente algumas pessoas, era exclusivo a algumas pessoas, não era todos como agora. Já estava tudo na mão do profeta, e o profeta queria desistir, entrou no templo para desistir de tudo, entregar o seu cargo, chegar no sacerdote ali, porque tinha um sacerdote: olha, eu não aguento mais, estou entregando tudo. Agora chega, que Deus escolha outro. Mas Deus está falando aqui para nós essa noite: quem vai ir? Se eu te escolhi, já coloquei as armas tudo nas tuas mãos, a quem enviarei? Então ali, irmãos, a palavra de Deus diz que mediante a essa pergunta, lá no versículo 8, continuando, então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, essa noite, nós está falando para cada um de nós, e que se for possível mostrar um pouco da glória dele, Ele mostra, se você quiser. Se for possível Ele mover céus e terra, irmãos, para mostrar o chamado que eu tenho e você tem, Ele faz isso, se for possível, irmãos. Se for possível fazer o extraordinário, irmãos, para que você acredite que Ele é Deus, Ele vai fazer. Mas você tem que colocar na sua cabeça que você tem um chamado nas mãos de Deus, para fazer a obra de Deus. Eu não sei qual é o chamado, você que está na sua casa, não sei qual é o chamado, se é levita, se é louvar, não sei se é profetizar, não sei se Deus já usou alguém, falou que você vai ser um pastor, um obreiro, eu não sei, missionário, eu não sei, mas eu só sei que você tem um chamado, e Deus tem te chamado para fazer a obra de Deus. Deus tem contado com você, Deus tem contado com nós, Deus tem contado com cada um que está aqui na presença de Deus nessa noite. E eu vejo, irmãos, no capítulo de número 6, ele queria desistir. Depois do capítulo de número 6, ele é chamado de profeta messiânico, porque começa a profetizar sobre Jesus. São 66 capítulos do livro de Isaías, e no capítulo 66, nós vemos, irmãos, como Deus transformou Isaías, profetizando para reis, profetizando para pessoas, falando da obra de Deus, curando vidas, padecendo por amor da obra de Deus, sendo levado muitas vezes ao cárcere, à tortura, à morte, por amor de Deus. E é isso que Deus quer na nossa vida, irmãos. É isso que Deus quer que nós façamos. Mas uma coisa que eu acho interessante na vida de Isaías, que antes dele desistir, ele foi para o templo buscar a Deus. Ele foi para o templo falar com Deus. E eu vejo hoje pessoas desistindo, que nem na igreja vem, nem na casa do Senhor vem falar com o Pai. Mas Isaías não, Isaías foi lá conversar com Deus: Pai, estou desistindo, não dá mais. Aí Deus mostra para ele o valor do seu chamado. Seu chamado tem um valor, igreja. O meu chamado tem um valor. O que Deus colocou na tua mão tem um valor. Dá valor ao que Deus te deu. Talvez você não veja isso agora. Eu tenho conversado muitas vezes com muitas pessoas que eu conhecia que tinham obra maravilhosa atrás, e às vezes as pessoas chegam em mim e falam: pastor, talvez uma conversa naquela época tinha resolvido tudo, hoje tínhamos um ministério maravilhoso. Hoje eu me arrependo muitas vezes do que eu fiz no passado, mas não tem como voltar. Então, antes de tomar a decisão que você tem no teu coração, medita, pensa, analisa no que você está fazendo, no chamado que Deus colocou na tua mão. Amém, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai nessa noite. Tem pessoas que estão desistindo, irmãos.
Nesses dias tem pessoas que estão abandonando o barco, há pessoas que estão aí, irmãos, jogando fora o seu chamado, jogando fora a sua ferramenta, aquilo que Deus tinha colocado na sua mão. Vamos orar por essas pessoas nessa noite. E se você também na sua casa está com esse sentimento de abandonar tudo, Deus quer falar com você nessa noite. Deus já está falando com você, e se for possível Ele mostra sim a sua glória, Ele mostra a sua graça para você. Nessa noite Deus está aqui, igreja, o Senhor está aqui. Deus tem um propósito para com a tua vida e quer mostrar o valor do teu chamado. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Senhor, há um grande valor naquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Há um grande valor, meu Pai, no que o Senhor colocou, meu Pai bendito, em nossas vidas. Não podemos simplesmente jogá-las fora, não podemos simplesmente, meu Pai, fazer pouco caso daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E tem pessoas, Pai, que estão se afastando, tem pessoas que estão desanimando, jogando a sua arma de lado, desistindo, Senhor, se rendendo, meu Pai. Deus, essa noite, meu Deus, que o Senhor faça como o Senhor fez com Isaías. Mostra a glória, meu Pai, para essas pessoas. Mostra, meu Pai, para essas pessoas, Senhor, o valor do chamado delas. Mostra, meu Pai, para essas vidas, meu Deus, o que o Senhor tem, o trabalhar que o Senhor tem na vida de cada uma, Senhor. Meu Deus bendito, meu Pai da glória, que elas possam ver a graça de Deus, que elas possam ver o trabalhar de Deus, que elas possam, meu Pai bendito, meu Pai de poder, ó Deus, tomar posse daquilo que o Senhor colocou na vida de cada uma, meu Pai poderoso. Senhor da glória, Pai bendito, nós cremos em um Deus Todo-Poderoso. O Senhor não nos chamou à toa, Senhor, para a Tua obra. O Senhor não nos chamou em vão para fazer a obra de Deus. O Senhor não nos chamou, meu Pai, para sermos um número somente na Tua casa. Mas foi para fazer a obra, Jesus. Foi para fazer a obra, Jesus. Senhor, põe Tuas mãos na vida dos Teus filhos nessa noite, meu Pai. Põe Tuas mãos, meu Pai, na vida dos Teus filhos, meu Pai, nesta noite, meu Deus. Faz a obra, meu Pai, na vida de cada um. Levanta Teus filhos, renova a Tua igreja. Renova cada um, Senhor. Semana que vem, meu Pai, é Santa Ceia do Senhor. Traga o Teu povo com este sentimento. Traga o Seu povo com esse sentimento, Senhor, do chamado que o Senhor colocou na vida de cada um, Senhor. Coloca, meu Pai, na vida do Teu povo, Senhor, este sentimento, meu Pai bendito, meu Pai da glória. Oh Deus, Senhor da glória, põe a mão no Teu coração nessa noite. Põe a mão no Teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que a minha própria oh Deus da glória, aleluia, Jesus. Com Seu vento me guiou. Pai bendito, Pai da glória, aleluia, Jesus. Pra visão que mudaria. Medita no Teu chamado nessa noite. Minha história, minha vida, com Suas mãos escreveria. O Seu anjo me enviou. Glórias a Deus, aleluias. Com a brasa do altar me tocou. O pecado com Seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o Teu vento soprar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o Teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Oh Pai, o nosso chamado é maior que a nossa própria vida, Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão é maior do que a nossa própria vida.
Nada nesse mundo é tão valoroso. Nada nesse mundo, Senhor, é tão glorioso que o Senhor colocou na nossa mão, Jesus. Senhor, tudo nessa vida é passageiro, mas o chamado que o Senhor colocou na nossa mão, Senhor, é maravilhoso, é eterno, não tem preço. Pai, a palavra de Deus diz que até os anjos intentam fazer o que a gente faz, porque eles sabem o valor, Pai, que tem isso. Eles sabem o valor, Pai, que tem em pregar o Evangelho, em levantar pessoas. Eles sabem o valor que tem em louvar a Ti, como são esses serafins que louvavam ao Senhor, Deus. Pai, eles sabem o valor que tem, meu Deus, em batalhar para Ti, Senhor. Eles sabem o valor que tem em trazer a mensagem de Cristo. Senhor, os anjos do Senhor, meu Pai, por isso que o Senhor mostrou os serafins naquele dia. Por isso que o Senhor mostrou os serafins naquele dia te adorando, te louvando, te exaltando, em respeito a Ti, em submissão ao Senhor, Deus. E nós muitas vezes, Pai, não respeitamos isso. Muitas vezes queremos, meu Pai, sem respeito a Ti, jogar de lado aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, o talento que o Senhor tem colocado na nossa mão, Senhor. Não é para qualquer um, Senhor, não foi para qualquer um, não foi de qualquer maneira. Houve um preço, meu Pai, para aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, Jesus. Que nós possamos fazer como Isaías, meu Deus, dizer dessa maneira: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim, Pai da glória, aleluias. Oh, Deus da glória, aleluia, Jesus. Maravilhoso Senhor, bendito Deus, poderoso Pai, aleluias. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para onde o Teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Obrigado pelos louvores. Obrigado por essa semana, Senhor, que se passou, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos. Nos deu uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do Senhor. Onde nós estivermos, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos lares, onde nós andarmos, que o Senhor esteja junto conosco. Em toda situação, Pai, em todo momento, Jesus, em toda oportunidade, que nós possamos explanar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra às pessoas, meu Deus. Senhor, abençoa, meu Deus, todos os trabalhos da Sua casa. Aquelas pessoas que não vieram nessa noite, que elas sejam tocadas. Meu Deus, eu sei que há pessoas que são justificadas o motivo de não estarem aqui. Jesus, mas muitas aí, Senhor, que elas possam estar aqui na semana que vem de novo, para louvar, bendizer, glorificar o Teu santo nome, Senhor poderoso. Senhor, abençoe a vida de cada um nessa noite, meu Deus, que volte aos seus lares, Senhor amado, protegidos na bênção do Espírito Santo de Deus. Deles uma noite tranquila, e que amanhã nós possamos começar a semana com vitória na presença do Senhor. Fecha a boca do inimigo, Senhor. Toda a estratégia do mal, toda a obra do inimigo seja repreendida em nome de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, vai de encontro. Mais uma vez coloca, meu Pai, a vida, a mãe, meu Pai amado, nosso irmão Almeida ali, Jesus, visita. Nossa irmã Cleusa, Senhor, que na recuperação dela o Senhor esteja com ela também. Jesus, outras demais vidas, meu Deus, que tem aí nos entregado, Senhor, pedidos de oração, que o Senhor vai de encontro neste momento, Pai, em nome de Jesus. Põe Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, para a honra, glória, graça e majestade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, igreja, você que está na sua casa também. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossos lares, em nossas vidas, em todos os nossos familiares, de hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.